Então, ó, vamos lá. Eletrostática, a questão de eletrização. Isso aqui é mais para a gente entender, né, de onde que vem carga elétrica e tal, porque apesar de estar no conteúdo programático do Enem, nunca caiu uma questão de eletrização, esse tipo de coisa. Mas vamos relembrar, né? Regrinha básica da eletricidade. Existem cargas positivas e negativas. Existem prótons e elétrons, né, que dão origem às cargas positivas e negativas. E aqui eu coloquei uma parte, né, da melhor história em quadrinhos que existe, Watchmen. E se você discorda disso, você está errado também, você precisa ler de novo. Que o Dr. Manhattan fala assim: vocês não sabem o que eu preciso. Você não sabe o que eu preciso. Eles não sabem o que eu preciso. Você não sabe o que eu preciso. Se eu tivesse um símbolo, seria algo que eu respeitasse. E aí ele vai e encrava na testa dele o símbolo do átomo de hidrogênio. Por quê? Porque tudo é baseado no átomo de hidrogênio. Ele é a junção primordial de uma carga positiva e uma carga negativa. Um átomo, um próton e um elétron. O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Já no átomo de oxigênio, se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, eu tenho que ter 8 prótons aqui dentro do núcleo. Por quê? Porque a ideia dos átomos é que a carga total deles, ou a carga líquida que a gente fala, e agora o que virou carga, tá? A física tem disso, né? A carga total é zero. Os átomos na natureza têm carga total zero. Se eu retirasse um elétron desse átomo de hidrogênio, aí vocês aprendem lá que ele viraria O-1, né? Ou O, sei lá como é que é a notação que vocês usam. O1- ou O-1. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Mas quanto seria a carga dele? Quanto seria a perda de um elétron implica em quê? Né? E um carinha que calculou a carga do, do próton e do elétron, calculou e achou o valor desse Ezinho aqui. Ó. A carga elementar, a carga de um próton e de um elétron, ela tem o mesmo valor. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo que acontece na natureza, toda carga na natureza, a carga total ou carga líquida, ela é múltipla inteira. Então, o n pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? É 1, 2, 3, 4, não existe meio, nem existe menos 1, menos 2, menos 3. Esse n ali, ele pertence ao conjunto dos números naturais. É a diferença entre o tanto que o elétron, que o átomo perdeu, que um corpo ganhou ou perdeu de elétrons. Aí coloca aqui sempre, né? Ó, se o número de elétrons é igual ao número de prótons, o corpo tem carga neutra. Se o número de elétrons é maior do que o número de prótons, a carga desse corpo é negativa. E se o número de elétrons é menor que o número de prótons, a carga é positiva. Por que comparando elétrons com prótons? Porque não dá para tirar próton. Mesmo que o átomo de hidrogênio tenha 8 prótons aqui dentro, enquanto o de oxigênio, enquanto o átomo de hidrogênio tem um próton só, eu não consigo alterar essa quantidade. Até porque se eu tirasse 7 prótons de um átomo de oxigênio, ele viraria um átomo de hidrogênio. Eu estaria fazendo um processo ali de alquimia, e alquimia é pseudociência, igual terraplanismo, igual astrologia. Não, não existe não. Não, no Fullmetal Alchemist existe. Que é o melhor anime de todos também, e se você não concorda, você assistiu errado. é, é, é assim, velho. Fullmetal Alchemist é tipo um seriado, é um seriado tão bom. Eu não acho não, velho. Fullmetal Alchemist é tipo assim, ele tem um roteiro tão bom, velho. É tipo um seriado, velho. É foda. Mas quem gosta, prefere o quê? Tá no nível, tá no nível. Esse eu não assisti ainda não, vou assistir.
Só que bom. Não, né? Não. Death Note é meio paia. Acho que o Death Note, o grande problema meu com o Death Note é aquela série live action, aquele filme live action que eles fizeram. Ai, me dá. Não, mas eu não vou assistir, não. Nunca vou assistir. Oi. Ah. Não, já me falaram pra assistir Doctor Stone, que tipo acaba. Uai, bacana. Então vou anotar até aqui no meu mas meu telefone tá como câmera. Eu tenho um aplicativo ali pra anotar o que eu preciso ver e eu acompanho as coisas nele. Boa. Mas vira jacaré o povo ou não? Boa, boa. Então, ó, regrinha básica, cargas iguais, repulsão, cargas diferentes, atração. Basicão, né? Lei de Coulomb, né? O Coulomb construiu uma balança de torção, é um fio que pendurava uma haste com duas esferas metálicas. Ele aproximava uma esfera carregada aqui e anotava a rotação, o ângulo de rotação disso aqui, ó. A partir do ângulo de rotação, ele pôde chegar nessa equação. A força em newtons, ela é igual a uma constante. Toda constante é tabelada. Aqui a gente tem o tabelada por meio, tá? O K do vácuo é 9 vezes 10 a 9. O K da água é outro e assim por diante. A constante vezes o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu fizer um gráfico de força pelo produto das cargas, eu vejo que isso é diretamente proporcional, né? Força e produto das cargas. Porém, se eu fizer um gráfico de força por distância, é inversamente proporcional. Isso aqui é uma hipérbole também. As hipérboles aparecem bem na física, né? E, lembrando, cargas diferentes, força de atração, sempre de mesmo valor. O sinal pode ser diferente, né? Um vetor, né? Um vetor mais F e um vetor menos F. Mas os módulos são iguais, mesmo valor. Por quê? Quem consegue falar? Mesmo valor. Por que o valor, por que os valores são iguais? Ação e reação, terceira lei de Newton, tá? Nunca caiu no Enem isso aqui, mas como está dentro do cronograma e o Enem sempre traz alguma coisa relacionada a fenômenos elétricos, só para dar aquela lembrada. Ah, não lembro direito de lei de Coulomb. Então volta ali no material que você tem, dá uma lida. Mas lei de Coulomb é basicamente a aplicação de fórmula e trabalhar com vetores. Nunca caiu cálculo, nunca tinha caído o cálculo vetorial até o ano passado. Então nós temos uma questão em 11 anos de cálculo vetorial. Tomara que não vire uma recorrência, né? Da mesma forma que caiu uma questão de conservação, duas questões de conservação de quantidade de movimento. Não virou tendência, né? Vamos lá. Campo elétrico também está no conteúdo programático, tá? O campo elétrico ele é uma representação gráfica do que acontece em torno de uma carga. Aqui eu coloquei então o campo elétrico de uma carga positiva. O campo elétrico, por definição, ele sai de uma carga positiva e entra em uma carga negativa. Quanto mais próximas as linhas de campo estiverem, mais forte o campo. Se elas estiverem afastadas, o campo é mais fraco. Então aqui é um campo mais forte, aqui é um campo mais fraco. A quantidade de linhas tem a ver com a carga. Tá vendo que essa carga ali, ó, pode ser que a resolução esteja baixa, essa carga aqui é menos Q, enquanto essa carga aqui é 2Q. Por que essa é positiva? Porque as linhas saem dela. E por que essa é negativa? Porque as linhas entram nela. Mas por que então? Droga, eu apaguei tudo. Deixa eu fazer de novo aqui. Aqui é forte, aqui é fraco.
aqui sai e aqui entra. Então, essa aqui é mais 2Q e aqui é menos Q. A quantidade de linhas em volta da carga, ela tem uma proporção com o valor da carga. Então, se você olhar, tem muito mais linhas saindo dessa carga do que entrando nessa. Significa que o módulo, o valor dessa carga é maior. Campo elétrico envolve cálculo vetorial. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carga positiva. Ela produz esse... Ela produz esse campo elétrico aqui, ó, que é uma setinha saindo da carga. Essa carga é negativa, ela produz esse campo elétrico aqui, entrando na carga. Então, na hora de eu calcular o campo resultante, eu tenho que fazer a soma vetorial. Então, esse aqui, ó, é o campo elétrico 1, esse aqui é o campo elétrico 2 e esse aqui seria um campo elétrico resultante. Só para lembrar que campo elétrico, força, envolvem cálculos vetoriais. Se você não sabe fazer cálculo vetorial, eu não me preocuparia com isso agora, nessa altura do campeonato. Esquece, torce para não cair. Tem coisa mais importante para calcular, para fazer. Tá bom? Então, finge que não cai. Só caiu uma vez, então você vai rezar aí para o seu Deus, qualquer que seja os seus deuses, para que não caia. Então, o campo elétrico, isso aqui é importante, tá? O campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque pode cair questão mais ligada ao cotidiano. Por que que dentro do carro, se um raio atingir o seu carro, você não morre? Né? Porque o raio bate na lataria do carro, mas a lataria é condutora. Dentro do carro, o campo elétrico é nulo. Então você não toma choque lá dentro. Onde não tem campo elétrico, não tem corrente elétrica. Onde não tem corrente elétrica, não tem choque. Por isso que tem aquela gaiola de Faraday, que é uma gaiola que envolve o objeto e lá dentro não existem fenômenos elétricos que vêm de fora. Então, onde é o lugar mais seguro para se ficar durante uma tempestade elétrica? Dentro do seu carro. E se eu não tiver carro? Deita no chão. Por quê? Porque o raio sempre vai procurar um lugar mais alto para cair. Diga. Tem duas opções. Você chama o seu inimigo para abrir a porta e ele descarrega o carro para você. Né? Ou você abre a porta, encostando só no plástico, abre a porta e tenta pular de uma vez para longe. Se você botar um pé no carro e um pé no chão, pode ser que você tome choque. Aí vai dar uma diferença de potencial. Hã? Bom, o corpo de bombeiros vai aterrar seu carro. Eles vão pegar um fio metálico e jogar. Bota uma parte no chão e joga a outra parte no seu carro para aterrar. Tá? Com certeza. Teve um caso bem triste, uns 2 anos atrás, que um cabo de alta tensão caiu num carro e as pessoas lá dentro, elas estavam de boa, mas elas tentaram sair. Na verdade, as pessoas de fora tentaram tirar as pessoas de dentro. E 3 pessoas morreram eletrocutadas. Não bastou uma morrer, 3 pessoas morreram por não ter estudado física direito. Não podia, tinha que esperar o corpo de bombeiro chegar para desligar o poste, depois aterrar o carro e tal. As pessoas lá dentro não iam morrer, elas iam ficar lá de boa até o corpo de bombeiro chegar. Tá bom? Então vamos lá para a corrente elétrica. Oi, diga. Do carro. É, isso que eu vou falar agora. Olha só, a corrente elétrica, ela é um movimento ordenado de cargas através de um condutor. Porque se você olha um condutor, um fio metálico, as cargas estão vibrando ali dentro, os elétrons estão se movimentando, mas cada elétron vai para um lado diferente. A partir do momento que você usa uma pilha, que você usa algo que gera uma diferença de potencial, você cria um polo positivo e um polo negativo. Então, a pilha ela vai produzir o que a gente chama de DDP.
tensão ou voltagem. Tá? DDP, tensão ou voltagem, tanto faz. Isso serve para quê? Para colocar em movimento os elétrons. Só que isso que a gente está vendo aqui, ó, essa corrente aqui é a chamada corrente convencional. É a corrente que vai do positivo para o negativo. Mas olha os elétrons. Os elétrons estão indo do negativo para o positivo. A corrente real. Então, qual a gente vai usar? A convencional. A corrente real é só para falar que existe. Tá? Ah, eu sei que a corrente é do negativo para o positivo, mas você não vai usar. Você vai usar a corrente convencional, um combinado. Aí vocês sabem por quê, né? Porque física é preguiçoso. Corrente elétrica, circuito elétrico e tal, já estava tudo pronto. Aí, a hora que os caras descobriram o elétron, eles falaram, não, mas peraí, o elétron que se move tem carga negativa. Se ele tem carga negativa, ele é repelido pelo polo negativo, então ele vai em direção ao positivo. Troca tudo aí nos livros de física, vamos imprimir tudo de novo e tal. E os cientistas falam assim, nem a pau. Vamos continuar usando essa corrente aí, só que a gente combina. A gente sabe que está errado, mas não muda nada. Está tudo funcionando, as luzes estão acendendo, os motores estão ligando. Que se dane o elétron, né? E continuar usando a corrente do positivo para o negativo. Tá? E eles até deram uma desculpa, falaram que era um movimento de um buraco. Porque imagina uma fila de pessoas, finge que as pessoas são os elétrons. A partir do momento que a primeira pessoa se move, aparece um buraco. Aí a segunda pessoa se move, o buraco que estava aqui passou para cá. A terceira pessoa se move, o buraco que estava aqui passou para cá. Então, as pessoas vão se... Que anjinho? Não sei. Ah, é? Depois eu vou procurar isso. Mas você pensar nisso, um engarrafamento, o primeiro carro anda e aparece um espaço vazio. O segundo carro anda, o espaço vazio vai para trás. Então, enquanto os carros vão para frente, o espaço vazio vai andando para trás. É isso que acontece. Essa foi a desculpa dos caras. Bom, a corrente elétrica ficou como a letrinha I. Eu não sei porquê. Então, acho que tem a ver com intensidade de corrente. Mas intensidade não é uma grandeza, né? Intensidade é valor. Então, a corrente ela vai ser medida em ampere. A carga ela é em coulomb. Tá? Então, a carga é em coulomb. Até hoje, na física baseada em eletrotécnica e tal, pessoa que faz curso técnico de física, eles costumam falar a carga que passa pelo sistema e tal. Me dão uma corrente. Normal, não tem problema nenhum. E aqui o tempo em segundo. Então, o que é 1 ampere? 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Só isso. Isso acontece, né, quando a gente tem um fluxo contínuo. Você pode usar isso aqui. Mas e se a minha corrente for variável? Ela começa com 0 e vai aumentando. Vamos supor que ela começa no 0 e chega até 4 amperes. E isso acontece num tempo de 10 segundos. Então a corrente como é que eu calculo isso? Qual é a corrente média? Bom, para isso você tem que calcular a área. Quando o gráfico for de corrente por tempo, a área vai te dar o ΔQ. Então, você pega o ΔQ, que é a área, vamos supor que a área deu 10, sei lá. Aí você pega 10 dividido por 10, então a corrente média foi de 1 ampere. Começou em 0, foi para 4, mas na média foi 1. Tipo isso. E o que interessa para a gente quando a gente fala em choque elétrico não é a voltagem. Muita gente tem essa ilusão. Não encosta aí não, que aí tem 10 mil volts de voltagem. Você vai morrer. Tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Sabe quando você pega uma régua, atrita no cabelo e chega perto de um papelzinho?
Quando você atrita a régua no cabelo, a voltagem imposta ali naquele papelzinho chega a 10.000 volts. Enquanto se encostar na régua, não dá choque nenhum. O que interessa não é a voltagem. O que interessa é a corrente. É mais ou menos assim. Pensa em calor, que calor é mais palpável. Aquelas fagulhinhas de bolo de aniversário, sabe? Aquela velhinha que você faz, acende e faz. Cada fagulhinha daquela chega a 2.000 graus Celsius. Se você colocar a mão ali, todo mundo sabe que não queima. Todo mundo já pôs a mão ali. Por quê? A temperatura é alta, mas a quantidade de energia térmica ali é pequena. Então, quando encosta a sua mão, transfere pouca energia. Uma corrente baixa não te mata, mesmo que a voltagem seja altíssima. Tá? Olha só, até 10 miliamperes, dor e contração muscular, de 10 até 20, aumento nas contrações musculares, é miliampere. De 100 miliamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular que pode ser fatal. Acima de 3 amperes, parada cardíaca, que é 3 amperes. 3 é um número tão pequeno, né? Mas em questão de choque, o que interessa é a corrente, ok? Vamos usar sempre a corrente convencional. 10.000 volts naqueles fios que estão na horizontal e 110 volts naqueles que estão assim. Depende da resistência do fio, eu não sei. Né? Porque vai entender aqui agora. Ó. Imagina uma pilha aqui e a maioria das pilhas tem 1,5 volt. Aqui uma lâmpada. Né? Essa lâmpada tem uma certa resistência elétrica. Imagina que a resistência dela eu não sei quanto é. Tá? Mas que a partir do momento que eu coloquei 1,5 volt, eu medi uma corrente elétrica aqui de 2 amperes. O que o Ohm fez? Ele foi testando a relação entre a corrente e a DDP. Ele colocou duas pilhas, então agora ele teria 3 volts no total. 1,5 mais 1,5. Elas estão ligadas em sequência, né? Ó. Positivo de uma no negativo da outra. Então me dá um total de 3 volts. O Ohm notou que quando ele dobrava a voltagem, a tensão, a corrente também dobrava. Então passava a ser 4 amperes. Se ele triplicasse, agora que nós temos 3 pilhas, 4,5 volts, a corrente também triplicava. Passava a ser 6 amperes. Então ele falou assim, então fica fácil. Se a corrente ela é diretamente proporcional à voltagem, o que faz essa relação, o que relaciona entre corrente e voltagem, é a tal resistência do meu circuito. A resistência de um circuito é exatamente a relação existente entre a tensão que você coloca naquele circuito e a corrente que você obtém. E aí você chega na primeira lei de Ohm mais conhecida, né, que é U igual a RI. Agora, a nossa resistência ela é medida em Ohm. O que é 1 Ohm? 1 Ohm significa 1 volt por ampere. Né? Se eu der 1 volt e obtiver 1 ampere, eu tenho uma resistência do circuito que é igual a 1 ohm. Então, isso significa... Eu tenho 100 ohms. Então se eu colocar 100 volts, eu vou obter 1 ampere. 100 volts por ampere. É volt por ampere. Tá vendo? Então, é a dificuldade que a corrente tem para atravessar o circuito. Lembra disso. Então, esqueci de colocar ali, né? A resistência é em ohms, a tensão é em volts e a corrente em ampere. Quando a gente fala que o resistor é ôhmico, significa que a resistência dele é constante. Sempre você vai ter um valor constante de resistência, sempre você vai ter a mesma relação de ohm por ampere. Olha só, quanto que vale a resistência desse circuito aqui?
circuito é uma lâmpada. Então eu pego 1,5 e divido por 2. 1,5 por 2 dá 0,75 ohms. Quanto que é a resistência desse circuito aqui? Dá a mesma coisa, né? 3 por 4, 0,75. E esse aqui, a resistência dele é 4,5 por 6, né? Vai dar também 0,75 ohms. Tranquilo? Essa é a lógica da resistência elétrica. E se um resistor, se o negócio tiver zero de resistência seria um supercondutor, algo ideal. Você coloca nada de voltagem, você já obtém uma corrente gigante. É algo que conduz assim naturalmente. E aqui a gente tem uma chargezinha para você entender assim mais ou menos didaticamente o que acontece no circuito. Aqui a gente tem a DDP. A DDP é o que empurra a corrente. E a resistência, ela tenta ali impedir a passagem dessa corrente pelo circuito. Tá bom? Tranquilo? Segunda lei de Ohm. Eu sempre peço para o aluno imaginar um corredor. Imagina que o corredor é o seu condutor. Só um segundo. Se você quer atravessar esse corredor, quanto mais fino esse corredor for, mais difícil de atravessar vai ser. Por isso que, à medida que a área de condução diminui, a resistência aumenta. Imagina que esse corredor é muito comprido. Quanto mais comprido o corredor for, mais difícil de atravessar. Então, por isso que quando o comprimento aumenta, a resistência também aumenta. Uai, e o que é esse R aqui, esse P aqui, né? Essa aqui é a nossa resistividade. Vamos pensar que esse condutor, que esse corredor está cheio de gente. E essas pessoas, elas estão organizadas ali de maneira aleatória. Quanto mais bagunçado tiver, mais difícil de você atravessar. Maior vai ser a resistência daquele corredor. Agora imagina que as pessoas estivessem enfileiradas. Dá para você notar um caminho fácil de atravessar ali, ó. Significa que você tem uma baixa resistividade, então você atravessa aquele corredor mais facilmente. A resistividade, né, ela é medida em ohms vezes metro. Então, uma resistividade alta significa um mau condutor. Eu não gosto de usar o termo isolante, porque nada é perfeitamente isolante. Então, ele é um mau condutor que pode ser chamado de dielétrico. Porque dependendo da voltagem, todo mundo conduz, tá? É a mesma coisa de você pensar naquele lance do calor. Ah, eu tenho uma roupa aqui que ela é isolante térmica. Pula dentro do vulcão para ver se ela te isola termicamente, né? Se eu tenho uma resistividade baixa, ele é um bom condutor. Compara aqui, ó, quem conduz melhor, a prata ou o cobre? Só olhar ali, ó. A prata é ligeiramente melhor condutor que o cobre. Aqui tem 1,68 e aqui tem 1,69. Mas a prata é muito melhor condutora do que o alumínio. O alumínio é 2,75. A prata é muito melhor condutora do que o tungstênio, o material da minha aliança. Tungstênio é o material com maior ponto de fusão, metal com maior ponto de fusão que existe, né? Tá? E ele é mau condutor também. É o material que tem dentro do filamento das lâmpadas incandescentes.
Agora você pega o vidro, 10 elevado a 10 vezes 10 a 14 ohms vezes metro. É um péssimo condutor. Então, se você olhar aqui, ó, é um ótimo condutor. E aqui é um péssimo condutor. E aqui tem uma manhãzinha, né? Você coloca U, I e R. Quero calcular a tensão. Aí você vai finge que você apaga a tensão. R vezes I. Então, U é igual a R vezes I. Tá vendo? Quero calcular o I. Vem cá e apaga o I. U sobre R. Quero calcular o R. Apago o R. U sobre I. É só uma macetinha ali, uma manhãzinha, mas que não adianta nada se você não souber o que significa cada coisa. Por que quando eu aumento a resistência, a corrente diminui? Fica mais difícil atravessar, obviamente vai ter menos corrente. Se eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Fica mais fácil atravessar, mais elétrons vão passar por ali. Se eu... Oi. Sim, sim. Sim, mesma coisa. Tranquilo? Gente, a coisa mais importante para você analisar fórmulas de física é saber que A sobre B é diretamente proporcional. E A vezes B é inversa. Tem que fixar isso na cabeça de vocês. Tá? Quando o professor de matemática fala em proporcionalidade, vocês têm que prestar atenção naquilo. Quando o aumento ou diminui, regra de 3 inversa e tal. Isso é extremamente importante. Lembra disso sempre. Potência elétrica. Potência elétrica, né? A potência que a gente estava trabalhando era a potência mecânica antes. Energia é igual... desculpa. Potência é igual a energia dividido por tempo. Potência é igual a energia dividido por tempo. Para calcular a potência elétrica, você tem que fazer uma dessas três equações. A potência é a DDP vezes a corrente, ou a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Qual que é a mais certa? Nenhuma. Pode usar a que você quiser. Eu dou preferência por essa aqui. Porque não tem nada ao quadrado, então não tem que ganhar tempo, fazer contas mais simples, eu tento fazer sempre com essa. Como, Abud? Se não te der o U, bom, aí eu aplico o U igual a RI. Se ele me der o R e o I, eu multiplico um pelo outro e pego o U. Aí eu vou e calculo a potência. Ah, e se ele me der, para não ter que usar isso aqui, né? Para não ter que elevar um número ao quadrado. Se ele me der o U e o R, bom, eu calculo o I, né? E faço P igual a U vezes I. Então, eu vou dar sempre preferência a essa por ser mais fácil de fazer conta. Não quer dizer que ela é mais certa que as outras. Tá? Se a potência é energia por tempo, multiplica cruzado. A energia é igual a potência vezes o tempo. O problema é que a energia está em joules, a potência está em watts e o tempo está em segundos. Então, a CEMIG não te cobra energia em joules. Não vem na sua conta de luz, ou na conta de luz dos pais de vocês, energia em joules. Vem em quilowatts-hora. É assim que vem, ó. Para você calcular a energia em quilowatt-hora, você tem que pegar a potência em quilowatt e o tempo em horas. Olha como é que é fácil. 2 banhos de 15 minutos por dia utilizando um chuveiro de 5.000 watts. 5.000 watts vira 5 kW. Tá bom? Aí, olha só. 5 kW vezes 15 minutos vezes 2 vezes por dia vezes 30 dias. Consumo mensal. Tá bom? Por que eu divido por 60? Eu dividi por 60 porque eu quero passar minutos para horas. Então, sempre que você quiser passar minuto
para hora, você divide por 60, porque 1 hora são 60 minutos. Faça a regra de 3, o que você quiser. Fazendo essa conta aqui, dá 75 kWh, que isso é uma unidade de energia. 1 kWh, cadê? Ah, não está ali, deixa eu colocar aqui embaixo. 1 kWh, colocar aqui em cima, ó, 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Por isso que a gente usa quilowatt-hora, porque imagina cobrar a conta de luz em joule. A pessoa nem ia entender quanto que ela tinha consumido. 75 kWh. Geralmente, o quilowatt-hora está por volta de 90, 95 centavos. Então, só de banho, eu estou gastando R$ 67,50. Só de banho. Tá? É muito simples, pega a potência em quilowatts, o tempo em horas, multiplica um pelo outro, você vai ter ali a sua energia consumida. Se te der o valor do quilowatt-hora, multiplica no final, que você vai ter o custo do seu banho. Ok? Alguma dúvida relacionada a esse consumo de energia? Se você quiser o consumo em quilowatt-hora, sim. E geralmente isso aqui é como a gente é cobrado, né? Então a CEMIG faz essa conta para a gente. Quem faz é o relógio lá, mas né, a CEMIG. Mas a gente é cobrado em quilowatt-hora e não em joule. Se você pegar o tempo em segundos e a potência em quilowatt, você teria tipo quilowatt vezes segundo, que não é uma unidade usada. Tá bom? Oi. Não. 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 1 ampere-hora equivale a 3.600 coulombs. É a unidade de carga. 1 watt-hora equivale a 3.600 joules, é a unidade de energia. Então, ampere-hora é a unidade de carga, enquanto watt-hora é a unidade de energia. Ok? A bateria armazena carga. Ela não armazena... Não, aí a bateria de watt-hora está te falando quanto de energia ela acumula. Se for ampere-hora, quanto de carga ela acumula. Só isso. Mas, basicamente, quem tiver mais watt-hora vai armazenar mais. Mas não tem como você converter uma coisa na outra, porque não é a mesma coisa. Uma é energia, outra é carga. Entendeu? Vamos lá. Circuitos. Circuito em série. É quando você liga as lâmpadas em sequência. Olha só que bacaninha que eu fiz um videozinho para vocês. Quando o circuito está em série, na verdade isso aí é um vídeo, eu tentei fazer em GIF, mas a resolução ficou péssima. Os receptores, eles são dependentes uns dos outros. O que significa? Olha só. Quando eu abro esse interruptor, todo mundo desliga. Ó, se eu abrir os dois, todo mundo desliga. Para que um circuito em série funcione, todo mundo tem que estar conectado. Certo? De novo. Qualquer ponto do circuito que eu tiver aberto, um interruptor desligado e tal, o circuito todo para de funcionar. Ó, não adianta, tem que estar todo mundo fechadinho para o circuito funcionar. Se essa lâmpada queima, ela abre o circuito e o circuito para. A corrente é a mesma em todo o circuito. Esse amperímetro aqui está marcando meio, esse também está marcando meio. Em todos os pontos do meu circuito, a corrente é a mesma, em um circuito em série. Tá bom? E a DDP é dividida entre os receptores. A minha pilha tem 10.
cada lâmpada vai utilizar 5. Ó, a minha pilha tem 10, mas cada lâmpadazinha aqui utiliza 5. Então, eu distribuo a voltagem da pilha nos receptores. Se eu quiser calcular a resistência equivalente do meu circuito, como cada lâmpada tem 10, a resistência equivalente de um circuito em série é simplesmente a soma. 10 do primeiro mais 10 do segundo. Então, a resistência equivalente é de 20 ohms. Acabou. E se eu quiser calcular a corrente que passa por esse circuito? U é igual a RI, usando a DDP da pilha, que é 10, e a resistência equivalente, que é 20. Certo? Por isso, aqui é meio, né? Eu falei 5. A corrente, então, vai ser de meio ampere. 10 sobre 20, meio ampere. Aqui fica mais fácil, veio um pouquinho mal. Meio ampere. Tá bom? Principal coisa, para que se usa circuito em série? Para nada. A única coisa que você liga em série são fusível e disjuntor. São dispositivos que servem para proteger o seu circuito. No dia a dia, você não vai achar mais nada ligado em série a não ser fusível e disjuntor. Oi. Receptor é o que tiver ligado em série. No caso aqui, o receptor são as lâmpadas. É aquilo que recebe a corrente. O fusível, ele serve para proteger o circuito de uma alta de corrente repentina. É como se ele fosse colete à prova de balas. Ele queima primeiro e o circuito para de funcionar. Imagina que um interruptor desse seja um fusível. A corrente aumentou demais, o fusível queimou, o circuito desliga. Serve para você não queimar as coisas mais importantes. Um fusível é 50 centavos. Uma lâmpada é 5 reais, sei lá. Melhor você queimar o fusível do que queimar a lâmpada. E o disjuntor é aquela chave. Corrente aumentou demais, a chave desliga. Pá. Desligou a chave, você vai lá e rearma a chave. Tá? A diferença é que ele liga e desliga através de uma lâmina bimetálica que entorta para um lado ou para o outro. Ok? Circuito em paralelo. Deixa eu mexer nisso aqui, porque vai ficar pequeno para vocês. Espera aí. Deixa eu calar que eu tinha entrado aqui de novo. As características do circuito em paralelo elas são um pouquinho diferentes. Né? É o circuito... é o circuito mais utilizado no dia a dia por causa principalmente... Não é principalmente, por causa de tudo que está aqui. Porque eu vou deixar distorcido assim, mas para ficar melhor de ver. Primeira coisa, os receptores são independentes... não vai adiantar, não. Ó, independentes uns dos outros. Olha só, desliguei esse aqui, o outro continuou funcionando. Desliguei esse aqui, o outro continuou funcionando. Quer dizer o quê? Se uma lâmpada queima, a outra continua funcionando. Aqui eu tenho 2 refletores em paralelo ligados na mesma tomada. Se um queimar, o outro continua funcionando. Se eles estivessem ligados em série, né, e um queimasse, o outro apagava também. Não faz sentido nenhum. Às vezes a pessoa faz uma ligação mal feita, né? Eu já fui na casa de um amigo meu que ele fez a ligação do chuveiro esquisita lá. Na verdade, ele pegou um fio, cortou o fio, ligou o chuveiro no fio, achando que ia funcionar. Funciona. Esse fio era o fio da lâmpada. O chuveiro só funciona quando a lâmpada está ligada. E funciona mal. Porque como ele está em série com a lâmpada, a DDP que chega para ele é menor. Tá? Ele tinha que ter ligado em paralelo. Aí eu fui lá e refiz a ligação para ele. Né? Tem que ligar em paralelo.
Eu não sei muita coisa da técnica de construir circuito técnico, mas eu sei tudo da teoria, né? Não sou engenheiro eletricista, sou físico, eu sei a teoria. A prática é bem diferente. Tá? Outra coisa, a DDP é a mesma em todos os receptores. Então, o fato de você ligar as coisas em paralelo dá àquelas coisas a mesma DDP sempre. Olha só, a voltagem nessa lâmpada é 10 volts. Se eu medir a voltagem na outra lâmpada através desse voltímetro, também 10 volts. Se eu medir a voltagem na pilha ou do circuito todo, 10 volts. Todo mundo ligado em paralelo está sujeito à mesma DDP. E a corrente é dividida entre os receptores. Olha só, essa corrente aqui é de 1 ampere. A corrente de cá também é 1 ampere. Mas a corrente que sai e que chega no meu gerador é de 2 amperes. Então, a corrente do gerador vai ser a soma das correntes todas que tiverem ligadas nele. Ok? É o que a gente mais usa. Aí, vamos ver o seguinte. Ó, a resistência equivalente de um circuito em paralelo é diferente. Aqui tem 10 e 10. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Resolve isso aqui e vai achar. Porém, quando a gente tiver dois resistores, 2 é o número natural que vem depois do 1 e antes do 3. Isso aqui tem que falar, né? Porque o aluno tenta fazer com 3 e erra. Só vale para par de resistores. Por exemplo, matei, pernilongo. Nesse circuito, eu faço produto 10 vezes 10 dividido pela soma, 10 mais 10. 10 vezes 10 é 100. 10 mais 10 é 20. Então, a resistência equivalente é 5 ohms. Esses dois resistores poderiam ser substituídos por um único de 5 ohms, que daria na mesma. É isso que quer dizer. Aí, a corrente total do meu circuito? DDP total é 10. Resistência total, ou equivalente do meu circuito, é 5. 5 vezes I é 10. Isso faz com que a corrente tenha que ser 2 amperes. Qual a corrente? Essa aqui, ó. Né? Essa aqui que é a corrente que chega ou que sai do gerador. Outra coisa, resistores iguais e em paralelo, a resistência equivalente é X sobre N, a resistência deles dividido pela quantidade. Então, por exemplo, valor sobre quantidade. Vamos supor que eu tenho 3 resistores de 10 ohms em paralelo. 10 sobre 3 é 3,33. Eu tenho 10 resistores de 10 ohms em paralelo. 10 sobre 10, então a resistência equivalente é 1. Mas todo mundo tem que ser igual, para facilitar a vida de vocês aí. Ok? Porque a DDP é a quantidade de energia por carga que chega no objeto. Aqui está saindo 10 volts. O eletrãozinho que está passando aqui tem 10 volts, só que ele tem 2 lâmpadas para distribuir. Então, ele distribui uma parte aqui e uma parte aqui. No circuito em paralelo, ele sai com 10 volts, mas eu tenho o dobro de corrente. Então, metade da corrente vem para essa e metade da corrente vem para essa. Aqui não, aqui eu tenho uma corrente só. Em paralelo, cada lâmpada vai receber a sua corrente separadamente, então a voltagem é só dela. Entendeu? De maneira bem didática. Uhum. Uhum. A corrente que sai
do gerador ela é dividida ao mesmo tempo. Não tem primeiro e segundo, não. Tá bom? Então, aqui tem I1 e I2. Ó. Ela é ao mesmo tempo. Então, a corrente total vai ser dividida para quantos ramos em paralelo você tiver. Certo? De nada. Oi. É para resistências de mesmo valor. Sim. Aqui é só para resistências de mesmo valor. Tá bom? Ó, instrumento de medida. O amperímetro ele tem que ser ligado em série, porque ele possui uma resistência nula. Basicamente, a resistência dele é zero. Se você ligar ele em paralelo, ele vai puxar toda a corrente para ele. Porque, em paralelo, a corrente ela prefere ir para onde tem menos resistência. Então, você não pode ligar um amperímetro em paralelo, só em série. Enquanto a resistência de um voltímetro, que tem que ser ligada em paralelo, ela é próxima do infinito. Então, se você ligar ela em série, você vai bloquear a corrente elétrica do circuito. Tá? Então, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo, enquanto o amperímetro tem que ser ligado em série. Aqui eu coloquei um circuito elétrico ali que eu inventei. Por isso eu coloquei a BUD. Olha só, 12 e 6 estão em paralelo. Então, a resistência equivalente de 2 e 6 é 12 vezes 6, dividido por 12 mais 6. 12 vezes 6 é 72, 12 mais 6 é 18. Então, a resistência equivalente dos dois é 4. Então, se eu juntasse esses dois carinhas aqui, eu teria um resistor só de 4 ohms. Só que isso aqui está ligado em série com o resto do circuito. Imagina só aqui, ó. Troca esses dois por um só. 4 ohms. Esse outro carinha aqui está em série com a união daqueles dois. Por isso que agora a resistência, e aqui é 90 volts, a resistência equivalente do meu circuito é 10. 6 mais 4. Então, a corrente elétrica do meu circuito, U igual a RI, é 90 igual a 10 vezes I. A corrente elétrica do meu circuito é de 9 amperes. Então, olha só, sai 9 amperes de cá. Então, o meu amperímetro, a corrente que vai passar por ele, através dele, é quanto? 9 amperes. Então, já achei, né, a resposta certa. Mas por que aqui é 54 volts? Porque a corrente que volta para o gerador também tem que ser 9 amperes. Aí calcula, para esse cara aqui, qual que é a diferença de potencial? Só para ele, exclusivamente para ele. A resistência dele é 6. Qual que é a corrente que passa por ele? 9. Ah, então é por isso que esse carinha vai estar marcando 54 volts. É, porque a resistência dele é 6 e a corrente que passa por ele é 9. Letrinha D. Não, porque o voltímetro está medindo a diferença de potencial onde? A DDP onde? Ele mede a diferença de potencial do que está entre os pontos, entre os terminais, entre os fiozinhos dele. Então, esse carinha só vai medir aqui, e esse carinha só mede aqui. Aqui, ó, por exemplo. Né? Vamos lá, para fechar, então. Questões anteriores. Esse é do Enem de 2018. Ao pesquisar um
um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Tá? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada por essa equação. 10i mais i ao quadrado. É uma parábola, mesmo que dá para perceber pouquinho, mas não é uma linha reta. É uma parábolazinha. O gráfico da resistência em função da corrente é qual? Uai, tensão por corrente? Eu quero resistência por corrente? Uai, como é que eu faço? É só você lembrar que U é igual a RI. U e V é a mesma coisa. Tem professor que usa U, tem professor que usa V. Tanto faz se chamar de Zé ou de José, tá? Então, V é igual a RI. Quem vê, ri. Então, substitui aqui. RI é igual a 10i mais i ao quadrado. Uai, tá, tem i demais ali, né? Vamos dividir todos os termos por i. Eu posso, porque se eu fizer em todo mundo, eu não mudo nada, né? No meio da relação. Corta esse i com esse i, esse i com esse i com o quadrado. Porque aqui tem i vezes i. I vezes i dividido por i, sobra um i. Então, qual que é a equação? R é igual a 10 mais i. Primeira coisa, Guilherme, você que perguntou para mim no comecinho da aula. Essa função é de que grau? Ou o Guilherme saiu? Ou me deixou no vácuo? Guilherme vazou. Primeiro grau. Então, se é uma função de primeiro grau, vou xingar aí depois. Não é essa aqui. É uma função de primeiro grau, né? Na hora que eu cancelei aqui, ficou R igual a 10 mais I. Então, não é essa aqui. E também não é uma função constante, não é essa aqui. Por quê? Porque é uma... Matei um mosquito em cima da tela do meu notebook. Nossa senhora, peraí. Deixa eu limpar. Então, não é uma função constante. A resistência ela varia. À medida que o I aumenta, o R aumenta. Ou é essa letra C ou é a letra D. Quando o I vale 0, o R é igual a 10 mais 0. Então, quando o I vale 0, o R vale 10 ohms. Quando o I vale 0, o R não vale 0. Quando o I vale 0, o R vale 10. Letra D. Aí você fala assim, essa questão é difícil demais. Para o Enem, para a TRI, eu tenho certeza que não, era média para fácil. Porque envolve só você reconhecer e fazer uma substituição. Não cortei duas vezes, não. O que é I ao quadrado dividido por I? É I vezes I dividido por I. O que sobra? I. Não, mas são termos diferentes. Eu dividi todo mundo por I. Né? É mais, não é vezes, não. Beleza? Alguma outra dúvida, gente? Só ver aqui se tem mais pessoas pedindo para entrar. Não sei se vai aparecer. Não, tá de boa. Vamos lá, próxima. Tem? O que é? Lê para mim, por favor. Aqui, Laura, ó. Essa aqui é a equação que o exercício te deu. Aí, V é igual a 10i mais i ao quadrado. Só que a gente sabe que V é igual a RI. Então, eu substituo a equação de baixo na de cima. No lugar do V, eu coloquei o quê? Eu coloquei RI. RI é igual a 10i mais i ao quadrado. Aí, o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por i. Dividir todo mundo por i seria a mesma coisa que colocar o i em evidência. Que vocês gostam mais disso, né? RI é igual a I que multiplica coloquei o I em evidência, então seria 10 mais I.
multiplica, né? I vezes 10, 10i. I vezes i ao quadrado. Como eu tenho i multiplicando os dois lados da equação, cancelei. Sobrou o quê? R é igual a 10 mais i. Essa equação aqui não é uma equação de segundo grau. Então, não pode ser parábola. Por isso, eu cancelei a letra E. Não é uma função constante. Função constante seria se tivesse dado assim, R igual a 10, R igual a 20, um número constante. Não deu. Então, não pode ser isso nem isso. Aí, para eu tirar agora, diferenciar, eu julguei o i igual a 0. Quando o i é igual a 0, o r vale 10. Então, olha só, essa equação fala que quando o i é 0, o r também é 0. Então, não é isso aqui. Quando o i vale 0, o r vale 10, letra D. Entendeu agora? Vamos lá, então, para a próxima. Essa é a questão de elétrica mais fácil da história do Enem. Sério, essa questão aqui é mais fácil que ganhar do Cruzeiro atualmente. Bom, essa questão é muito fácil. E teve um amigo meu que falou, putz, você não pode falar isso não, porque às vezes um menino acha essa questão difícil e ele vai ficar... Véi, sinceramente, agora, não me entenda de maneira grossa não, mas se você achar essa questão difícil, volta depois, igual o Bruno fala. Porque ela é... Vai. Olha só, o difícil dela é saber pronunciar esse trem, poraquê, só. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontra em perigo. O poraquê tem 1 metro de comprimento, isso não serve para nada, tá? Em perigo, produz uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, aqui, ó, corrente elétrica de 2 amperes. E uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta potência aproximada de equipamentos elétricos. Beleza. O equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida pelo poraquê, olha só, P igual a U vezes I. A potência do poraquê é 600 vezes 2. A potência do poraquê é 1.200 watts. Então, o poraquê é equivalente a uma churrasqueira elétrica. Acabou. Acabou a questão. Olha só, não, fala, KS. Essa aí, não tem como, não tem, velho? Só se o cara errar. Não tem, velho, não tem jeito. Tudo bem. Se você não souber a fórmula de potência, aí você não acerta. Mas só também, né, velho? É verdade, Bruno. Já sabe que o poraquê mata, né? Sei lá, se ele perguntasse assim, se o poraquê fosse colocado dentro de um recipiente com água, quanto tempo ele demoraria para esquentar a água em 1 grau Celsius? Alguma coisa assim, fraga, vai ficar mais difícil. Mas isso aqui é só calcular a potência. Acabou a questão. Bora para a próxima. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada, bem no comecinho, tá? Por telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B apresentam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de toque, ou A ou B. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Fechou o circuito no ponto A, não fechou no ponto B. Se não fechou no ponto B, aqui é uma parte do circuito que está aberto. Em circuito aberto, nós não temos corrente. Então, aqui, ó, eu não tenho nada passando por aqui. Ignora essa parte do circuito, é como se ele não existisse. O meu circuito, então, é isso aqui, ó. Essa aqui é mais difícil. Não é simples. O cara tem que entender o que está em série e o que está em paralelo.
olha só. Como eu fechei o circuito só, né, no ponto A, o ponto B saiu do circuito, não tem nada aqui mais. 4 quiloohms, né? 4 quiloohms. 4 quiloohms. 4 quiloohms. Resistores iguais e em paralelo. Por que você sabe que está em paralelo? Porque eles estão ligados em nós. O que é um nó de um circuito? É um pontinho de onde saem pelo menos 3 linhas. Aqui é um nó, aqui é outro nó. Resistores iguais e em paralelo, a resistência da metade. Então, esses dois carinhas aqui equivalem a um único resistor de 2 kΩ. Esse carinha não mexi com ele ainda. Agora está tudo em série. Agora só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer, né? Se está em série, a resistência equivalente é 2 mais 4, 6 kΩ. Manha? Seria média para fácil, cara. Mas não é difícil, não, nem é muito fácil, não, porque o cara tem que reconhecer duas coisas. Que ao tocar no ponto A, eu fecho o circuito só aqui. Então, ele teria que pensar nisso aqui, né? E depois identificar que isso aqui está em paralelo. E ele tem que fazer essa soma primeiro, para depois fazer a soma em série. Ok? Essa aqui, 2017, é uma questão que... Oi, diga. Sim, nesse nível. Raramente tem uma questão muito mais difícil que isso. Essa questão aqui, ó, ela é média para difícil por causa de uma pegadinha aqui, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam material de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, porque ele é tóxico e é incolor e inodoro também algumas vezes, tá? Acho que em alta concentração dá para você perceber. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência nominal quadruplicada. É aqui que está a questão, ó. Você precisa ler isso aqui. Quando expostas a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Na ausência de amônia, é mostrado no gráfico abaixo. Na ausência de amônia, eu tenho um gráfico de corrente por diferença de potencial. Vou pegar qualquer ponto aqui, dá na mesma. Vamos pegar aqui, ó. Quando a diferença de potencial é 2 volts, a corrente elétrica é 4 vezes 10 a menos 6. Aqui está o primeiro erro que a pessoa pode cometer. Não olhar aqui que está em 10 a menos 6 amperes. Aí eu aplico U igual a RI. Se eu quero calcular a resistência, ela é U dividida por I. U é 2. O I é 4 vezes 10 a menos 6. Aqui está outro erro. Fazer essa conta não é trivial para muita gente. 2 por 4 dá meio. O 10 a menos 6 está embaixo. Vai para cima como 10 a 6. Meio vezes 10 a 6. Aqui, Abud, ó. Meio vezes 10 a 6 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a 5 ohms. Acertei. Errou feliz. Errou feliz por quê? Porque o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. O que acontece em altas concentrações de amônia? A resistência dela é quadruplicada. Então passa a ser 20... desculpa, é 6. É 5. Passa a ser 20 vezes 10 a 5. Que é a mesma coisa, anda com a vírgula para a esquerda, que 2 vezes 10 a 6 ohms. Agora se acertou. Então, essa é uma questão média, mas que ela tem muitos distratores e pode atrapalhar a resolução aí do aluno. Certinho, galera? Porque quando tem alta concentração de amônia, ó, a polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência nominal quadruplicada.
Ai, ai, galera, então muito obrigado pela presença, pela paciência, tá? E até o dia do Enem aí. Se tiver alguma dúvida, manda no privado. Espero que todo mundo passe. E se alguém precisar de salinha de física, conte comigo aí nesse ano também. Espero que ninguém precise, mas pode indicar para os colegas, para as amigas, tá? Galera, um abraço então, até mais. Vida longa e próspera a todos. Até mais.